quando nós pensamos em revoluções, claro que nós estamos falando de profundas mudanças. Mas o mais incrível é que no Brasil, pessoal, o que acontece no Brasil? Em toda a sua história, ele sempre foi agro. Desde o primeiro produto de exploração, pau-brasil, os ciclos do açúcar, do café, da cana, enfim, etc, etc. Ou seja, os ciclos econômicos que a gente tanto estuda na escola, né? Ou até mesmo, né, os times de futebol do Brasil, que quase sua totalidade foram fundados ao longo das linhas férreas, que eram financiadas em grande parte ou em sua totalidade pelos produtores de café, principalmente no estado de São Paulo, Minas, enfim. Então vejam, ao pensarmos em agro no Brasil, claro que os últimos anos, e isso é bacana, é interessante, a gente teve um crescimento absurdo, né, de profissionais que estão indo para a área do agro, falar de tecnologia, mas que parecem que esquecem da história da própria humanidade. Ou seja, dentro de algumas linhas históricas, nós nos tornamos de fato seres humanos no momento da fixação pela agricultura, deixamos de ser nômades. Então, ao falarmos de agro ainda no Brasil, muito ainda tem-se a visão, né, ou de um agro prejudicial, do mal, que mata, que destrói, ou um agro do pequeno produtor plantando o seu alfacinho, etc. Vejam, são duas visões equivocadas. A visão que a gente tem que construir justamente do agro e trazendo essas tecnologias são o quê? É um produto, não só um produto, é um dos principais componentes do Brasil, não só de exportação, mas de produto, mas não só das commodities. Ou esse papo, o Brasil é o celeiro do mundo. Besteira, porque o Brasil pode ser o celeiro em tecnologias para o agro do mundo, principalmente tecnologias tropicais. Então essa visão também, o Brasil, celeiro do mundo, e que nós podemos produzir, isso é uma visão imperialista colocada sobre nós só somos produtores, só criamos commodities só. Não. O Brasil pode e está se tornando, deve se tornar, e vocês vão ser responsáveis mais ainda por isso, por sermos o quê? Excelência também em tecnologias digitais, em transformação digital para o agro, e não nessa visão tacanha de séculos atrás, somente de produtores, produtos primários. E ainda, para piorar, muita gente tem a visão do agro, né, como se a gente tivesse ali, e olha que nos Flintstones, como é pré-história, não tinha agricultura, né? Mas veja que ainda é uma visão, enquanto o futuro são os Jetsons, o agro, né, as cidades inteligentes são os Jetsons, o agro são os Flintstones, né? Ou quando se fala do agro, essa visão romântica das fazendas de café, do ciclo, né? Aí, por exemplo, uma representação da Fazenda Conde do Pinhal da minha cidade natal, São Carlos, São Paulo. Vejam, ainda se tem muita gente tem essa ideia, né, do agro, mas o agro, de fato, para nem falar só do Brasil por enquanto, vejam, só na América Latina nós temos um valor agregado de 275 trilhões de dólares. Bilhões de dólares, desculpem. Nós temos ali, 2018, ainda não saiu esse quadro atualizado da ICA, a gente teve um crescimento de 0,2% na América Latina em 2018 e isso tende a crescer cada vez mais. A participação do setor agrícola no PIB da América Latina, 4,6%, ou seja, tem uma série de dados aí que mostram que não só no Brasil, mas América Latina, Caribe, nós temos uma importância do agro que é muito além somente, né? Olha lá, os principais produtos de exportação, a soja, seja processado ou não, o café, o milho, a cana-de-açúcar, o azeite de soja, banana, camarões, etc, etc.
Mas está na hora, pessoal, da nossa componente ali também tecnológica entrar isso, porque falar de agro não é falar só de commodity, não é falar só do produto do talhão, não é falar só do gado, não é falar só do... é falar de todo o processo produtivo. E que se nós... amarrando, já que nós estamos no último ponto da aula dessa semana. Então, se nós... tudo isso visando o agronegócio do presente e não o agronegócio do futuro. Essa é a grande realidade. É como nós, hoje, no presente, vamos atuar por meio das tecnologias e impulsionar mais ainda o papel da agricultura e pecuária na América Latina. Assim como nós sabemos, né? O número de produtores rurais que nós temos é enorme em todo o Brasil. E aí é entre 21% e 23% do PIB do Brasil. O PIB do setor é estimado em 263 bilhões de reais. Esses dados precisam ser atualizados também. A gente está aguardando a PNAD contínua atualizada. Mas a gente sabe alguns dados: o maior produtor de cana do mundo, segundo produtor mundial de etanol, a segunda maior cobertura florestal do mundo, celulose é o quinto produto mais exportado pelo Brasil. Aí a gente começa a destacar com esses dados algo muito mais do que o papo de vamos alimentar o mundo, vamos acelerar, é muito mais do que isso. O Brasil se torna, nesse contexto, não só um player importante, mas imprescindível dentro da questão da segurança alimentar mundial e da segurança dos dados e processamentos e tecnologias mundiais. Não é à toa que o agro brasileiro, cada vez mais, e da América Latina e Caribe também, cada vez mais vai ser bombardeado por outras nações, sejam do Oceano Atlântico ou do Oceano Pacífico. Porque o Brasil se coloca, assim, importantíssimo dentro desse contexto, que pode causar uma revolução no mundo, de fato. E aqui a gente não está exagerando. Depois a gente vai ver um pouco mais à frente, mas já adiantando um pouquinho a história. Por exemplo, se hoje nós temos imagens de satélite como a própria série Landsat gratuita, outras séries, o Cibers brasileiro, né? Sino brasileiro, ou mesmo, enfim, outras imagens gratuitas de satélite, eu não quero entrar em outras áreas aqui para não confundir a cabeça de vocês, né? O Sentinel, o Sentinel-2, que muita gente utiliza. Essas imagens só são gratuitas hoje porque o Brasil, no início da década de 2000, disponibilizou as imagens do Cibers, seu satélite junto com a China, gratuitamente para a comunidade acadêmica ou pessoas, ou quem quisesse baixar. Até esse momento, as imagens do Landsat, não existia ainda o Sentinel, mas eram pagas e caríssimas. O Brasil causou uma grande revolução no setor espacial. E hoje, se você pode usar imagens gratuitamente, agradeçam aí ao rebuliço que o Brasil causou nesse mercado. Então, o que eu quero colocar aqui ou provocar vocês é que a geografia, essa serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. Na época não existia hashtag, né? Mas é como se fosse o Yves Lacoste, que também não é o dono das camisas Lacoste, ok? É um geógrafo francês que lá em 1967 lança esse livro, essa obra seminal dele. E o que eu quero trazer aqui é que a guerra não é só a guerra bélica, não é só jogar bombinha um no outro, destruir o país, invadir, etc. Mas é a guerra de preços, é a guerra de lugares, é a guerra do preço da soja, é o preço da arroba, ou seja, é a guerra do Brasil se tornar, junto com outros parceiros na América Latina e Caribe, fortes em agricultura e não dependentes de tecnologias de outros. E para isso, as geotecnologias são importantíssimas nesse contexto, né? Em 2018, 2019, desculpa, em 2020,
Mais de 82% das pessoas já utilizavam mapas GPS nos seus smartphones. O mercado de agricultura, avaliado em 2014 em 2 bilhões de dólares, e já existem estimativas que hoje, né, quase 10 anos depois aí, esse mercado está em torno de 5 a 6 bilhões de dólares. Os serviços de localização, os veículos autônomos, e aí inclui os tratores, maquinários, enfim. A grande questão nossa, pessoal, é o que aqui, nossa discussão? A nossa discussão, de fato, é: nós estamos buscando essas tecnologias, nós estamos buscando essas precisões para aumentar a eficiência, a produtividade e a disponibilidade. Então, nós temos que ter em mente que o uso dessas tecnologias, o uso desses ferramentais, não é simplesmente uma questão que não tem um impacto, e por isso que a gente está discutindo essa primeira semana o impacto da revolução, da quarta revolução industrial. Porque, como a gente viu ao longo dessa semana, dessa aula assíncrona, o impacto é em toda a sociedade. Não é só no como eu faço o meu mapa, ou como eu trato o meu gado, ou como eu trato o talhão. Não. É o impacto em todo o processo. Esse impacto, o Zuckerberg conhece bem. Não é uma frase da década de 60, mas uma frase de 2015, um conceito que traz o seguinte: nós já vivemos a era da pós-privacidade. E a geoinformação é a maior responsável por isso. Então a grande questão não é se eu vou, se o dado. Já é fato. Nós já vivemos o mundo da pós-privacidade. Nós já vivemos. Então, esse medo da. Ninguém está dizendo aqui que eu vou entregar o seu dado da sua fazenda para alguém. Mas esse medo terrível da informação acabou. Nós já estamos vivenciando isso. A questão agora é: se eu não trabalhar da maneira correta, se eu não afinar os meus instrumentos, já trazendo aquela visão lá da orquestra para vocês, se eu não souber reger tudo isso, não vai adiantar eu ter o melhor software, o melhor hardware, o melhor processamento, a melhor plataforma, não adianta nada. E como eu disse no início, para complicar a nossa vida, vocês escolheram essa área, não fui eu. Nós também temos um papel importantíssimo, se não, na verdade, fundamental, na própria Agenda 2030 da ONU. Em todas essas dimensões, seja a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Poxa, Bimael, você vai ficar lendo o slide? Não, esse é de propósito. Porque muitos de vocês talvez já viram esses desenhinhos e nunca pararam para ler um por um. E o que eu acho mais incrível no agro, nós podemos auxiliar em todas as 17 dimensões das ODS, ou dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O nosso papel com o agronegócio 4.0 não é somente trazer tecnologia pela tecnologia, não é somente usar o software pelo software, não é somente ter conectividade pela conectividade, mas sim trazer o momento tecnológico, as melhores ferramentas e as melhores cabeças que são vocês a este processo de decisão. Porque, queira ou não, o agronegócio é um grande e passa diariamente por processos de tomada de decisão. Essa provocação fica justamente o quê? Esqueça 5.0, esquece a adjetivação, esquece 6.0. A revolução é agora, não é o futuro
futuro, o que vai vir, o que vai acontecer. Não. A vocação do Brasil é realmente de celeiro do mundo, mas não de commodities, mas de tecnologias. Não é à toa que aqui no Brasil nós já temos o maior número de startups na área de agtech do mundo. Mas isso também é um grande problema, porque muita gente está indo sem o conhecimento da área, que é o que vocês têm e estão buscando aprofundar. Uma pós-graduação não é um título, ou eu pago um dinheirinho, título, tiro um papel. Talvez outras picaretas por aí existam que façam isso, eu não sei. Mas a grande realidade é que um pós-graduado como vocês, pós-graduadas, terão a responsabilidade justamente de desenvolver e avançar no uso e tomada de decisão por meio de dados e dados geográficos dentro do agronegócio. E isso é estratégico, isso é vital, isso é geopolítico para o Brasil. A informação geográfica é inerente aos processos do agronegócio, sejam eles digitais ou não. E aí eu já estou preparando bem o terreno, porque alguns devem ter visto a grade, né? Falando, por que tem geotecnologias aqui? O que eu vou aprender a fazer mapa? Também. Mas o mapa é um produto. É uma representação. O principal é justamente o uso, processamento e tomada de decisão por meio de dados. E aí fica o de recado, integrar as agendas ambientais, entender os objetivos do desenvolvimento sustentável. Não é marketing verde, não é abraçar árvore, não é papo de ecochato, não. É o nosso papel nesse novo mundo que se apresenta, em que a responsabilidade tecnológica anda junto com a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental, enfim, em todas as nossas dimensões. Legal?